O versículo mais meritocrático da Bíblia. Será que a Bíblia é meritocracia pura? Será que é assim que a gente deve ler o livro de Provérbios? Hoje a gente vai ter aqui uma dica de como encarar melhor o livro de Provérbios e a gente vai falar da meritocracia nesse livro aqui, tá bom? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, você ative as notificações, nós temos vídeos todos os dias e a gente continua a nossa leitura da Bíblia 365, essa aqui, ó. Bíblia 365, focada, bonitinha, NVT. Ela tem 4 sugestões por dia de textos bíblicos para você ler, que se você seguir as 4, em um ano você conclui a leitura da Bíblia inteira. Quer conhecer melhor? Passa aqui na descrição. Tem um link que te leva direto para a Amazon ali, tem uma descriçãozinha da Bíblia e você pode adquirir a sua. A gente vai ler aqui o livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 4, e falar sobre o livro de Provérbios como um todo, e falar de meritocracia também, já que o assunto é esse. Muito bem, Provérbios 13, 4 diz: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Você se dedicou, você se esforçou, você vai se dar bem. O cara que é preguiçoso, ele vai se dar mal. Meritocracia bíblica que nós estamos. Tem outros versículos em Provérbios que tem mais ou menos essa tônica. O plano de leitura aqui da Bíblia 365 sugeriu para esse dia esse daqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão toda da meritocracia e do livro de Provérbios de maneira geral. Para entender isso aqui, a gente tem que ter uma compreensão mais ou menos de como o livro de Provérbios foi compilado. A maior parte dele é uma compilação de ditos de sabedoria, em grande medida ditos de Salomão, que foram juntados para o treinamento de jovens garotos que serviriam na corte de Judá. E assim, essa sabedoria hebraica, em grande medida de Salomão, mas também de outros autores, ela foi juntada e ia servir de treinamento para esses garotos, para esses rapazes, servindo na corte, ou seja, funcionários da alta burocracia do Reino do Sul, do Reino de Judá, ali em Jerusalém. Gente muito bem educada, com um determinado tipo de, vamos dizer assim, posição social, essa acho que é a melhor palavra, e com uma função bastante específica, né, a função de ajudar no governo, certo? Então, depois que o livro foi compilado, ele se tornou um livro para ser utilizado como uma espécie de convite à reflexão sobre a sabedoria para todos os israelitas ou judaítas, né? Já que aqui o reino é já dividido e tal. Mas, a priori, a gente está falando de uma redação para um público bastante específico. Esse público burocrático da corte de Judá. Então, aqui a gente já tem um pouquinho de informação de contexto que, nesse contexto, o que o provérbio está dizendo é muito relevante. É muito relevante. Garoto, você aspira uma bela carreira, ser reconhecido, estar ali no meio dos melhores próximos ao rei, dedique-se. Porque o cara que não faz nada, que está aí na preguiça, ele pode até aspirar essas coisas, almejar essas coisas, mas ele não vai alcançar nada. Entretanto, o garoto do teu lado que está dando duro, esse sim vai prosperar. Certo? O que o provérbio não está dizendo é que o trabalho duro desse garoto na burocracia real e o trabalho duro do israelita camponês que acabou de enfrentar um período de seca, que esses dois trabalhos duros vão desembocar em prosperidade equivalente. Isso o provérbio não está dizendo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente olha para o contexto dos provérbios. Além disso, provérbio não é lei, provérbio não é profecia.
provérbio, um dito de sabedoria. Olha só que rima bonitinha que eu fiz. Provérbio não é lei, provérbio não é profecia. Provérbio é um dito de sabedoria. Ah, que coisa bonita. Podia voltar para o primário, que a tia da aula de português ia aplaudir. Quando eu falei primário agora aí, para o pessoal mais novo, é o Fundamental 1. Né? Eu andei estudando aí sobre educação básica. Tem um vídeo aí que eu tô revelando minha idade porque eu não sei mais os nomes das coisas do pessoal da educação infantil, né? Então, enfim. Mas, sendo provérbio um dito sapiencial que te convida à reflexão, isso significa que isso é uma regra geral de como o mundo geralmente funciona. Corriqueiramente funciona. Como as coisas geralmente ou normalmente são. Não significa que todos os casos sejam assim, não significa que o que fuja disso, como não é lei, seja um pecado, não é? E não significa que o que foge disso é uma quebra num cumprimento profético, porque isso aqui não é uma antevisão, não é uma premonição, não é uma profecia. Isso é um dito sapiencial. E então, o que o provérbio não está dizendo aqui é que existe uma lei bíblica que faz com que sempre funcione a regra do mais esforçado. Não, isso o provérbio não está tratando. E uma boa maneira de enxergar que o provérbio não é lei, o provérbio não é profecia, mas é uma regra de sabedoria, é olhar para um outro conjunto de provérbios que eu vou mencionar aqui só para ilustrar o nosso caso. Se você ler Provérbios 26, 4 e 5, você vai ver o seguinte aqui, ó. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Esse é o versículo 4. Então, não é para responder aos argumentos insensatos do tolo. Aí vem o versículo 5. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Está dizendo exatamente o oposto. Está dizendo responda os argumentos do tolo. No 4, não responda. No 5, responda. Porque provérbio não é lei. Provérbio é um convite à reflexão, à análise do seu contexto específico e, diante desse contexto específico, entender o que pode ser sábio ali. E, diante de um tolo, pode ser sábio você não ficar discutindo com ele porque você vai parecer um bobo igual, ou pode ser que seja importante discutir com ele para que ele não volte para casa achando que ele está certo. Depende. E aqui a questão também é essa. Depende. De maneira geral, o preguiçoso muito quer e nada alcança. Significa que quem não alcançou muita coisa é sempre um preguiçoso? Não. Lógica formal já descarta isso. Significa que tenha preguiçoso que pode alcançar alguma coisa? Cara, às vezes o cara dá uma sorte e alcança. Agora, de maneira geral, na maior parte dos casos, o preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Qual que é o nível de prosperidade? Depende da dedicação, quanto que remunera o tipo de trabalho que ele faz. Então, o jogador de futebol que trabalha com dedicação, marca os gols que marca e acaba indo para Champions League, né? Esse cara vai prosperar muito. O jogador que tem a mesma dedicação, não tem o mesmo talento e está jogando a Série B, não vai prosperar tanto assim. E talvez o bancário que se dedique tanto quanto ou mais do que os dois, vai prosperar ali no meio do caminho. Mas cada um ali se dedicando vai ter algum tipo de recompensa pelo esforço concedido no trabalho. De maneira geral, você se esforçou, você vai colher resultados desse esforço. Quantos resultados? O texto não diz. De que maneira os resultados, em comparação com o outro, isso o texto não vai dizer. Isso é uma regra geral de sabedoria. Não é uma profecia para a sua vida. De maneira geral, é isso que acaba acontecendo. Pessoas que trabalham com dedicação acabam prosperando. Isso não elimina fatores que a gente chama de exógenos. O que é fator exógeno? Me dediquei pra caramba, trabalhei com esforço, veio uma praga de gafanhotos e comeu toda a minha lavoura. E aí? Bom, e aí você vai precisar de ajuda.
Ponto. Por quê? Isso aqui é uma regra geral que funciona para a maior parte dos casos, mas existem fatores, elementos exógenos. Então, quando a gente fala de meritocracia, uma das coisas que a gente sempre precisa pensar é que existem elementos exógenos. Isso tanto pensando em economia quanto pensando na espiritualidade cristã. Então, você pega dois garotos, vamos pegar e trazer para o século XXI, os garotos da corte. São dois garotos que cresceram em bairros parecidos de classe média alta, estudaram, se dedicaram, os dois passaram numa universidade pública, a mesma universidade pública, tiveram os mesmos professores, cursaram o mesmo curso. No último ano, esses dois garotos prestam com o processo seletivo para serem trainees da mesma grande empresa. E os dois passam para serem trainees da mesma grande empresa. Ora, o que for mais dedicado vai prosperar mais. Não necessariamente. O garoto A cai na mão de um gestor excepcional, que é um mentor, que ensina muito. O garoto B cai na mão de um cara que não tá nem aí para os trainees, só se importa com o resultado dele próprio e não vai ensinar nada. E qual que foi o esforço que diferenciou o garoto A e B? Nenhum. O que diferenciou foi um fator exógeno. Um caiu com um gestor bom, outro caiu com um gestor ruim. Na realidade, no chão duro da realidade, a meritocracia ela é um ideal a ser alcançado. Você quer recompensar a pessoa que se esforçou mais e combinou bem esse esforço com os talentos que tem. Você quer fazer isso, mas isso significa que isso sempre aconteça? Na verdade, quase nunca isso acontece. E isso significa, para nós, que meritocracia não deve ser um ídolo que resolve todos os nossos problemas. Não, mas esforço deve ser uma parte integrante da nossa espiritualidade. No lugar de acreditar que a meritocracia vai resolver todos os problemas da sociedade, a gente deve passar a acreditar que o esforço deve ser uma parte integral da nossa espiritualidade. Existe um oceano de diferença entre essas duas coisas. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje, o estudo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima.